Desde o nascimento, uma garota é linda e seu sorriso conquista todo mundo, fazendo todos se apaixonarem por ela. E por isso, ela começa a se achar uma abelha rainha, até que ela chega no ensino médio, aonde na escola, chegando radiante pro seu novo ano, como sempre chama a atenção de todos, menos Medaka Kuroiwa, que não cai nos encantos da loira, que é a garota mais popular de toda a escola. Ela insiste em puxar assunto, no entanto, Medaka põe a mão na cara como se tivesse de saco cheio e fala para deixar ele em paz. Os caras da classe ficam com medo da cara dele e acham estranho ele não ligar para a loura. Já a garota não aceita também não ser bajulada e adorada. Pensando em como mudar isso, ela acaba vendo o celular dele, que tá com uma foto de gato. E como ela também gosta de gatos, tenta seduzir ele imitando um gato, fazendo poses e tudo mais. Todos os outros garotos da classe ficam loucos, menos Medaka, que vira pro outro lado que a garota tá, deixando ela em completo choque. Os garotos estão bolados por ele deixar a loira envergonhada. E pra piorar, Medaka fala pra loura não falar com ele desnecessariamente, o que quebra ela. Afinal, todos bajulam ela completamente desde que ela nasceu, menos ele. Então, a todo momento, ela tenta seduzir o Medaka. Primeiro tenta com os seus bombom. Medaka vê a tentação, põe a mão na cara e sai andando. Vendo que falhou, a tentação pula em cima do Medaka, mostrando tudo que tem pra ele. E de novo, ele sai andando com a mão na cara. Desesperada com o último recurso, a garota finge passar mal e se joga em Medaka para ele levar ela pra enfermaria. Só que lá, essa hora não tem enfermeira e ela imprensa ele na parede, algo que nenhum garoto tinha feito ela chegar tão longe. Mas também não funciona. Afinal, ele faz uma cara mais bizarra e tentando sair, acaba caindo em cima da cama da enfermeira, em cima da garota. Mas ele continua com a cara estranha. E aí, ela ataca ele agora com os seus bombons de frente, mostrando todo o seu poder, tudo que tem. Mas também não faz efeito. E Medaka não mostra reação. Vendo que nada funcionou, ela começa a chorar, triste por nada funcionar. E quando ela ia cair da cama, Medaka salva ela da queda, segurando ela em seus braços. Nisso, o olhar dela muda para agora gostando dele. E com isso, fica toda envergonhada de estar ali, com tudo pra fora, e começa a gritar. Daka sai da sala e diz pra ela guardar esse tipo de coisa pra quem ela realmente gostar. A garota volta pra sala, agradece Medaka e sabe que ele tá olhando pra ela, mas ela não consegue olhar de volta e começa a se tocar que gosta dele e jura que vai pegar o coração dele. No outro dia, depois de chamar a atenção de todo mundo, seus encantos falham com Medaka novamente, até que na aula de educação física, durante os alongamentos, a garota grita por Medaka para fazer par com ela, deixando todos da classe cheio de ciúme, e fica ali se oferecendo para fisgá-lo de vez. Medaka nega, mas fica admirando ela de longe, enquanto ela seduz ele, mas depois bota a mão na cara e se retira para pegar um ar. Arrasada, a garota vai atrás dele, que tá, se secando. Ele não consegue olhar pra ela direito. Nessa hora ela acaba se molhando e gritando, fazendo Medaka gritar também. Contudo, a mostra toda envergonhada, Medaka tira sua camisa e dá para ela. E aí, ela aproveita para tirar uma casquinha dele. A garota agradece e ele se retira. No outro dia, ele indo pra escola, percebe que a roupa dele estava usada, suja. Nessa hora, dois caras falam pra ele não ser tão cruel com a Mona, que é o nome da loura. E ele só bufa e sai andando. Depois, ele conta que é um herdeiro de um templo de Ga e está proibido de chegar perto de outras garotas, além de nunca ter tido uma namorada, porque o templo só tem idosos e cabras, e por isso ele não sabe como falar com garota. E aí, quando ele fala isso, tudo faz sentido, enquanto ele fica todo impressionado de como Tóquio é cheio de tentações. E então, coloca a mão na cabeça e começa a rezar para espantar as tentações e passar invicto no seu treinamento. No dia seguinte, a
garota devolve sua roupa, alfinetando o Medaka, dizendo que ele queria sentir o cheiro dela na roupa. E acaba o episódio dizendo que vai fazer ele se apaixonar por ela. No dia seguinte, Mona acorda animada, sabendo de todos os seus atributos ranking A+, ela começa o seu dia escolar já atacando o Medaka, primeiro sendo sua parceira na aula de desenho. Medaka tenta resistir às poses sensuais de Mona, enquanto ela fica brava por ele fugir dela. Mas Mona vai até ele e diz que vai fazer qualquer coisa que ele pedir, mas que nude está fora de questão. Medaka só responde com um "Duh", não ligando pra piada, mas por dentro ele tá morrendo de vontade. Mona já ataca novamente, fazendo outra pose, e dessa vez ela percebe que o Medaka tá todo vermelho, mas ele entra no modo de reza e volta ao normal. Enquanto o Medaka desenha, Mona percebe que uma outra garota está olhando e começa a surtar, achando que alguém vai roubar a sua presa antes dela, e fica bem incomodada com isso. Enquanto o Medaka desenha, pela primeira vez ele tá com os olhares fixados na garota que tanto o perturba, e a outra garota continua olhando para ele. Mona começa a surtar, sabendo que está sendo atentamente observada pela sua presa, o que leva ela a um surto, e ela sai correndo pedindo um tempo. Afinal, ela ficou envergonhada pelo Medaka nunca ter olhado tanto pra ela desse jeito. E os outros garotos perguntam o que o Medaka vai fazer com o desenho e falam que foi legal ele ter ficado com os olhares vidrados na Mona. E aí, Medaka volta a rezar para poder esparecer sua mente. Na biblioteca, Mona faz outro ataque. Enquanto Medaka escolhe um livro, ela vai de encontro para poder escolher o mesmo, para suas mãos se cruzarem e poder puxar assunto, dizendo que é o destino isso ter acontecido e eles estarem pegando o mesmo livro. Mona fala para eles lerem junto. No entanto, Medaka só entrega o livro para ela, quebrando todo o clima. Enquanto ele foge, pensando quanto a Mona é fofa, ele já tá caindo nos encantos dela. E refletindo o seu plano que falhou, Mona, de novo, vê a garota da aula de artes espiando. E aí, ela volta a atacar o Medaka, sentada bem próxima ao lado dele na biblioteca, querendo algo mais, deixando todos com inveja. Enquanto Medaka de novo reza e a garota continua espiando. E aí, Mona começa a delirar, achando que a garota ela quer o Medaka. Afinal, ela tá atacando ele e nunca teve uma derrota na vida. Então, pensando que Medaka pode gostar de garotas mais quietas, ela tenta outra abordagem, colocando um óculos e sentando de frente pro Medaka, ela começa a ler um livro bebendo um chá. Todos surtam vendo essa cena, e inclusive o Medaka, que achou ela mais fofa ainda. E aí, Mona avança nos seus ataques e começa a alisar ele com sua perna e pergunta o que ele pensa dela. Nessa hora, ele olha com uma cara bizarra e depois sai rezando. Frustrada com outra falha, tudo piora quando, de novo, a garota tá espiando. Depois disso, Mona vai observar essa garota para descobrir sobre sua nova desafiante de nome Haruno. Ela rega as plantas sem ninguém pedir e faz bem as tarefas da escola, além de ter um corpo de formato perfeito e é super modesta com isso. Enquanto refletia, um garoto entrega um livro que tinha comentado com a Mona e ela responde agradecendo e também diz "te amo" e pensa em usar essa frase para poder conquistar o Medaka. Enquanto ele pegava um ar no telhado, ela chega e joga um lenço pra ele. Ele pega, e na hora que ele devolve, ela inicia o ataque com sua frase pronta, porém, ela não consegue soltar as palavras, como fez com o figurante. E como estava ventando muito, ela se retira toda sem graça. Cortamos para uma aula onde Mona tá pensando que já faz 3 meses que Medaka resiste às suas tentações. E nessa aula, eles estão escolhendo os representantes da turma. Medaka começa já ficando de fora, e a escolhida acaba sendo a Haruno. E para quebrar tudo, Mona entra como a auxiliar dela. Durante uma pequena reunião com a Haruno para planejar as coisas, ela parece muito animada, mas insiste em esconder o seu celular, dizendo que é a última coisa que a Mona pode ver. E isso gera um surto na Mona. E aí ela insiste em ver o que tem no celular, achando que tem alguma coisa a ver com o Medaka, e corre para pegar o telefone da menina e acaba jogando ela no chão. E aí ela consegue ter acesso ao telefone e descobre que, na verdade, a Haruno admira a Mona. Ela é uma super stalker. E agora, livre da concorrência, ela abraça a sua fã
e percebe que tá começando sim a gostar do Medaka. E isso a Haruno também percebeu, afinal ela tem diversas fotos da Mona super feliz interagindo com ele. E a turma agora está nos preparativos para o festival. A representante fala com a Mona sobre a irmã dela que está no clube de teatro que pode emprestar roupas pro evento ali da sala, enquanto Mona admira seu boy fazendo um origami. Haruno fala para ela tentar a sorte com o boy durante o festival, enquanto Mona fica irritada com o fato de acharem que ela gosta do Medaka, enquanto ele tá ali fazendo sua arte sabendo que está sendo observado. Cortamos para Haruno e Mona vendo as opções de roupas que tem pro festival. Nessa hora, Haruno fala da lenda da escola, a Ponte do Amor, onde o casal que passa por ela de mãos dadas tendem a ficar juntos para sempre. E vários namoros da escola começaram ali naquela ponte. E de novo, Haruno incentiva Mona a atacar Medaka durante o festival. E nessa hora, ela também é chamada para conversar sobre os looks com outra garota. Sozinha agora, Mona pensa em como conquistar o coração de Medaka para voltar a ser a abelha rainha que é amada por todos. E pensa em diversos figurinos para fazer o seu boy se apaixonar por ela, podendo ser uma empregada, uma fantasma, uma policial, um mordomo. E aí, ela chega na famigerada fantasia de coelha da Playboy. E nessa hora, com ela vestido de coelha, Medaka entra na sala e aí vê a linda garota fantasiada e tomou um super golpe. Ele foi na sala deixar uns papéis e diz que já vai sair. Porém, as garotas que tinham saído estão voltando para a sala e para não serem vistos juntos, Mona puxa o boy para dentro do armário junto dela. E aí, os dois ficam ali bem próximos, bem agarradinhos por um bom tempo. Próximos até demais. Mona sente até os batimentos cardíacos dele. Afinal, ela também tá dando um ataque direto no protagonista usando sua arma secreta, Ranking A. E o Medaka tá suspirando muito para manter a sua concentração e o seu foco. Depois de dar tudo de si para se manter forte, Haruno vai embora da sala e os dois saem do armário. E depois de ter feito sua melhor performance, Mona se vira para ver a reação do seu boy. Porém, ele tá mais frio que nunca. Isso choca ela. Então, ao se olhar no espelho e ver como estava exposta, ela acaba pensando alto e fala que não tá nada fofo. E pra surpresa de você, eu e da Mona, Medaka responde que ela tá fofa sim, mas que poderia estar mais vestida. E aí ele sai da sala. Mas ele deixa a garota muito feliz, achando que teve seu primeiro avanço com o boy. Enquanto ele corre sem acreditar no que passou e falou enquanto ele tá esvaziando sua mente e rezando para se purificar. No dia seguinte, Mona fala com o Medaka para verificar o seu avanço do dia anterior. Porém, ele tá bem mais focado e frio com ela, retrocedendo todo o processo. Então, começa o festival e o café da turma do Medaka tá bombando, com uma grande fila. E, inclusive, uma garota, ela foi no café à procura do nosso jovem protagonista, mas não conseguiu ver ele, porque ele tá trabalhando na cozinha, dando uma aula ali, cozinhando suas panquecas em forma de coelho. E na hora de trocar de turno, Mona corre para tirar o Medaka da cozinha e curtir o festival com ele. Mona chama ele para almoçar, mas ele come ali o que tá preparando e toma um esporro por isso. A garota fica perplexa por não conseguir encantar o protagonista a cabaço. E ele continua resistindo, fazendo orações para liberar seus pensamentos impuros e manter sua castidade. No entanto, Mona não vai desistir e Medaka sente esse perigo. Nessa hora, Haruno aparece e, como representante do comitê do festival, ordena que Medaka faça sua pausa enquanto anuncia o café junto da Mona, criando assim uma deixa perfeita para sua amiga. Eles andam juntos pela escola enquanto Medaka limpa sua mente, até que Mona, mesmo com medo da casa de horrores, vê Medaka muito interessado e chama ele para ir junto. Ela fica muito assustada, tomando sustos toda hora, enquanto ele tá ali apreciando cada detalhe da decoração, até que a saia da Mona fica presa em uma dessas decorações, mas Medaka não presta atenção nisso, até que Mona segura ele gritando que tá com medo, que
Medaka fica em choque com a cena, enquanto a Mona sai correndo com a lápide no meio de suas pernas. Depois disso, eles comem juntos e ficam ali interagindo, até que um pássaro rouba o doce da frágil garota. Depois disso, Mona leva seu boy pra dançar, mas ele escapa dela também. Depois, fazem bichinhos de balões. Mona dá uma flertada com seu balão, porém, ele estoura, enquanto o do Medaka está em perfeito estado. Mona achando que está tudo dando errado, e o festival está prestes a acabar. E nessa hora, os dois chegam na famigerada Ponte do Amor, enquanto a turma toda está enfrentando um caos sem o Medaka da cozinha, enquanto aquela garota ainda estava esperando por ele até agora, mas ela está se levantando para ir embora, porque ela não conseguiu ver o Medaka. Enquanto na ponte já tem diversos casais de mão dada, e Mona fica nervosa com a situação. Afinal, ela vira um holofote ali porque tá com um garoto do lado. E com medo de ser exposta logo de cara, ela dá um migué e diz que tá anunciando o café da turma. Mas ela não desiste do ataque e explica o que a ponte significa pro Medaka e encosta a mão na mão dele, insinuando alguma coisa. Só que Medaka recua rezando. Sabendo que o ataque surtiu efeito, Mona se joga no chão e pede ajuda, estendendo sua delicada mão. Só que Medaka é escorregadio e burla esse ataque, levantando ela pelas axilas, o que deixa Mona deveras envergonhada. E nesse tempo, Medaka sai andando. Mona sai atrás dele desesperada, até porque o festival tá prestes a acabar. E quando finalmente acha o seu boy, duas garotas da turma pedem para eles voltarem pro café, porque tem muitos casais chegando lá e precisam de ajuda. E aí, eles ficam trabalhando lá até o festival se encerrar. Haruno, vendo que sua amiga falhou, cria outra oportunidade para os dois ficarem juntos. Eles vão guardar as coisas do festival em outro lugar. Mona tenta puxar assunto nessa caminhada, mas não funciona. Enquanto estava viajando triste nos seus pensamentos, ela esbarra numa pilha de caixa e Medaka puxa ela para ela não se machucar. Isso pela mão da Mona. Detalhe, eles estão na Ponte do Amor da lenda da escola, mas como o festival já tinha acabado, eles assumem que eles não participaram da lenda. Mas a Mona fica muito vermelha de envergonhada. E nessa hora Medaka responde a pergunta que ela tinha feito antes de cair, respondendo que ele se divertiu no festival e nunca tinha experimentado nada assim antes. Cortamos para o outro dia, onde diversos casais se formaram graças à lenda, e Mona tenta esquecer o que aconteceu na ponte, até que ela se esconde de Medaka por vergonha, mas volta atrás e fala com ele e com os meninos. E aí eles vão juntos para a sala de aula, aonde essa ida gera um rolê ali dos amigos para um boliche após a aula, onde lá Mona começa com um strike e comemora com todo mundo com um hi-fi. Porém, quando chega na vez de Medaka, ela fica com vergonha, disfarça e foge. Os jogos continuam. Medaka tá tomando o seu refri no canto, nervoso, pensando ainda na situação da ponte. E Mona tá sentada longe dele, por vergonha. Mas ela toma a atitude e vai até ele continuar seus ataques, enquanto um garoto tá ensinando a Haruno técnicas de boliche. Mona diz estar com sede e toma o refrigerante do Medaka. E nessa hora, ela dá um flerte poderoso, dizendo que, como tomou o refrigerante após o seu boy, isso é um beijo indireto. Medaka fica nervoso. Haruno acerta o strike e Mona dá um gole profundo no refrigerante e devolve a lata, só que ele se nega a beber e sai andando para jogar a sua vez, e ele erra completamente, assim como fez com Mona, uma bola fora. No dia seguinte, Mona vai muito feliz mostrar seu novo uniforme de inverno e recebe de Medaka uma resposta super fria. Os amigos de Medaka então chamam ele para conversar e falam para ele parar de tratar a Mona tão mal. Ela tenta ser legal com ele desde que ele chegou. E nessa hora, o outro amigo fala que mesmo com a religião do Medaka, impedindo ele de ter uma namorada e tudo mais, isso não impede dele ser gentil com a Mona. Depois disso, Haruno aparece e fala a mesma coisa, que Medaka é muito frio e cruel com a Mona. Medaka, por outro lado, acha que a Mona é quem atrapalha ele. No entanto, ele começa a reparar como ela é gentil e prestativa, e começa a refletir de que ele que tá agindo mal. E durante a aula, ele percebe que a Mona esqueceu o seu livro e fala pra ela acompanhar junto com ele. Mona, feliz da vida, faz um movimento muito brusco que assusta Medaka, e por reflexo ele foge. Enquanto ela estava triste, ele de novo tenta ser gentil e ele aproxima sua cadeira dizendo que tinha se assustado. E com isso ele recebe um sorriso de agradecimento
Mona se arruma para ir para a escola, apreciando o caminho, a chuva e pensando em como Medaka começou a ceder os seus encantos. Nessa hora, ela avista justamente ele e como Medaka está sem guarda-chuva, porque ele deixou o dele para uma família de gatos no caminho, e esse fato deixa Mona em êxtase, afinal o seu boy é muito bonzinho. Então, ela propõe que eles dividam um guarda-chuva. Medaka lembra do que seus amigos falaram para ele e humildemente aceita. Mona dá alguns avanços, se aproximando de Medaka e até pegando nas mãos dele, o que faz Medaka recuar e entrar no seu modo de oração. Quando os dois chegam na escola, chegam pelo ginásio, onde está tendo um jogo de basquete. E a garota que foi ver o Medaka no café é o destaque desse time. Asahi é o nome dessa garota, que quando vê o Medaka perde a concentração e cai no meio da quadra. E o Medaka, ele protege a Mona da bolada que ela ia tomar. Então, Asahi, que é o nome daquela garota que foi no café, se levanta e diz que Mona está atrapalhando e puxa ela para uma conversa particular. Primeiro ela pergunta qual a história que os dois têm, e Mona responde que eles são apenas colegas de classe. Depois, Asahi pergunta se eles estão saindo. Mona animadamente responde, afinal parece que eles são um casal, mas ela responde que não, eles não estão saindo. A Asahi também questiona o fato dos dois estarem compartilhando o guarda-chuva, só que nessa hora a amiga da Asahi puxa ela, acabando assim a conversa. E indo pra aula, Mona tem uma sina, que como o Medaka não conhece a garota, mas a Asahi conhece o Medaka, a Asahi gosta do Medaka, ou seja, existe uma concorrência sendo criada. Para piorar a situação de Mona, a Asahi é a ace do time de basquete da escola. E para piorar mais ainda, ela aparece para continuar a conversa no intervalo das aulas. Porém, nessa hora, Medaka surge, o que corta completamente a atitude da Asahi, deixando ela toda envergonhada, até porque o Medaka elogiou ela. Então, a Asahi se levanta e declara guerra para Mona, dizendo que não vai perder e se retira. No dia seguinte, de novo, a Asahi está na porta esperando o seu crush. Quando ele chega, de novo ela congela, sem nem conseguir dizer um bom dia. Nessa hora, a Mona corre para atrapalhar o progresso dela, mas o sinal da escola toca e Medaka diz para ela ir para a sala dela. E aí a Asahi vai toda dura e envergonhada. Mona, pela primeira vez, além de não conseguir um menino, tem que competir por ele ainda. E durante a aula de educação física, eles jogam basquete. E é o momento perfeito para Mona dar a Medaka a visão esportiva dela, tirando assim todo o foco da Asahi. Medaka é muito ruim de basquete, enquanto Mona consegue também se destacar nesse esporte. Após a aula, Medaka perde a disputa de lance livres e fica encarregado da limpeza. No entanto, Mona surge numas poses provocadoras para seduzir Medaka e também está ali para ajudar nas tarefas. E quando Medaka foi treinar um lance livre, Mona agarra ele por trás para ajeitar a sua postura, pressionando assim suas duas armas secretas contra ele, o que, claro, quebra toda a concentração do Medaka. Nesse momento, Asahi aparece e quebra o clima, e de novo questiona se Mona gosta dele, afinal, não tem outro motivo para eles estarem ali agarrados. Mona diz que é só um treinamento, então Asahi diz que também pode treinar com o Medaka e chama ele para fazer prancha para fortalecer seus músculos. Medaka para de frente para Asahi e bem, ele consegue ver até que mais do que devia. Mona percebe que Medaka tá meio vermelho e se aproxima para ver o porquê. Ela logo se liga do ataque que a Asahi tá fazendo e também ataca Medaka na posição de prancha. Asahi questiona se ele não gostaria de tamanhos menores e Medaka, para não se corromper, recua. E as duas ficam ali no embate enquanto Medaka foge da situação. No dia seguinte, porque fugiu da situação e também porque pegou chuva, Medaka não foi para a escola. Mona primeiramente acha sua concorrente muito ousada e depois questiona se o Medaka não ficou gripado por conta da chuva que ele pegou com ela.
Durante seus pensamentos, ela escuta que os amigos dele vão passar na casa dele e orquestra então um plano. No entanto, sua rival é sagaz e está observando cada movimento. E uma amiga da Asahi incentivando a rival a ir visitar Medaka, afinal, pode ter sido culpa dela ele ter pego um resfriado. Então, Mona seguiu os dois amigos que tinham o endereço do Medaka até o apartamento dele. O problema é que a rival seguiu Mona, que estava seguindo os garotos. Mona questiona o que ela está fazendo ali e Asahi responde que veio ver seu senpai. E como é folga do time, os dois não têm nada. Não tem por que ela visitar ele. Mona acha que ela é uma concorrente de peso. E quando os garotos vão embora, elas sobem e tocam a campainha. Medaka fica surpreso vendo duas belas garotas em sua porta e perguntam como descobriram o endereço, mas ele releva e deixa elas entrarem na sua casa, mesmo estando muito nervoso. Mona logo se aproxima para verificar a febre dele, o que deixa a rival em choque e Medaka mais nervoso ainda. Então, as garotas adentram a casa. Asahi entrega uma água que comprou para ele e as duas vão para a cozinha. Mona faz arroz e Asahi corta frutas e começam a alimentar e cuidar do Medaka para que ele melhore, mas Medaka continua indiferente. Mona então parte para o ataque e vai para cima do Medaka vestida de enfermeira, enquanto se prepara para tirar a febre, pegando um termômetro das suas armas secretas. Antes que pudesse finalizar seu ataque, Asahi countera vestida de médica e já perturba o ataque de Mona, gerando ali uma rivalidade. E depois de muitos cuidados, Medaka acaba pegando no sono e as garotas acabam ali muito cansadas. Mona pergunta por que Asahi fica tão nervosa perto de Medaka e ela responde que é porque gosta dele. E depois de falar tudo o que queria fazer com o seu crush, ela foge para comprar água e fala para Mona não fazer nada de estranho enquanto ela tá fora. Porém, Mona se aproxima de Medaka dizendo que não se importa. Porém, lembra o que sua rival falou e senta na cama. Nessa hora, Medaka se levanta meio grog de sono. Mona se assusta com ele se levantando e aí ele se joga em cima dela. Cortamos para Asahi, que foi no mercado, onde ela conta pra gente da forma que se apaixonou por Medaka. Foi amor à primeira vista. Eles se esbarraram, ele ajudou a pegar os livros dela e puff, paixonite adolescente. Enquanto isso, Medaka tá agarrado com a loura na cama, só que ele tá dormindo. E quando a Mona percebe, ela deita ele na cama. O problema é que os pensamentos intrusivos dela tomam conta. E aí ela começa a ir se aproximando para roubar um beijo dele, mas ela retoma os seus impulsos e para. Nessa hora, Asahi estava na casa e viu o movimento e começa a questionar o que ela estava fazendo, se não gosta dele. E para Medaka poder continuar dormindo, as duas vão para as ideias na sacada, aonde Asahi disse que não poderia confiar em deixar ela sozinha com o Medaka e que não tem como acreditar no que ela fala depois do que ela acabou de ver. Nessa hora, Mona conta o que realmente pensa. Ela fala que quer fazer Medaka se apaixonar por ela porque ele foi o único que não caiu nas tentações dela. Asahi liga os pontos e entende o que Mona falou, e realmente é verdade. Porém, ela acrescenta que Mona ainda não ligou os pontos, de que já está perdidamente apaixonada pelo Medaka. Ela diz que não vai perder e voltam pra dentro. Medaka acorda à noite e pega uma cartinha de Mona. E a gente corta pro dia seguinte, aonde a Mona, entediada, espera que Medaka tenha melhorado e volte pra escola. Isso é o que a Asahi narra pra gente, vendo a cara da sua rival na sala de aula. E realmente acontece. Medaka chega na sala e Asahi já sai correndo de vergonha. Medaka senta e cumprimenta a Mona, mas ela começa a ignorar ele porque tá cheia de vergonha. E isso se repete o dia inteiro. Toda vez que Medaka se aproxima e puxa assunto, Mona dá uma desculpa qualquer e foge. Até que depois de esbarrar nele, coincidentemente, ela acaba desmaiando. Mona então acorda na enfermaria e Medaka tá ali. Ele trouxe ela carregada até a enfermaria e como a enfermeira tá chegando, ele vai voltar para a sala de aula. Ele finalmente conseguiu agradecer a ajuda dela no dia anterior e então se retira. Enquanto Mona fica imaginando a forma que ela foi carregada até a enfermaria pelo seu crush.
No dia seguinte, na escola, os dois amigos do Medaka mudaram a foto capilar dele para uma modelo de biquíni. Enquanto ele tenta resistir a ver essa foto, não resistindo ao mesmo tempo, Mona fala com a sua stalker, que enviou uma foto da Mona pro Medaka. Tudo isso para burlar a concorrência da Asahi. A Mona, quando vê a foto, fica impressionada ao descobrir a forma como ela olha pro Medaka. E achando que as pessoas poderiam entender errado, Mona pede pra amiga cancelar o envio. Mas o celular dela tá descarregado. Então a solução é apagar a foto celular do Medaka. E a Mona sai correndo pelos corredores atrás do Medaka por toda a escola. Enquanto ele quer um local reservado para poder apreciar a foto da modelo de biquíni. E ele ignora a mensagem que chegou. Só que na hora que ele tá vendo a imagem, Mona aparece e diz que ele não pode ver a foto. Medaka acha que é sobre o seu papel de parede novo e diz que não tá vendo nada. Quando ela abre o celular dele para apagar a foto, dá de cara com a imagem da modelo. Medaka explica o que aconteceu, mas o semblante de Mona muda na hora e ela sai bem pé da vida. Afinal, ela se acha mais bonita do que a garota da imagem e começa a jogar um olhar matador pro Medaka. Afinal, ela tá se esforçando tanto para conquistar ele e ele nem liga para ela. Só que aí a Mona começa a prestar atenção na conversa dos meninos e realmente foi o que o Medaka falou. Eles mandaram a foto porque disseram que o papel de parede do celular de um cara tem que ser a foto de uma mulher. Sagazmente, Mona envia uma foto pro Medaka sem querer querendo e fala que poderia ser o papel de parede novo dele, mas o Medaka apaga a foto. Nessa hora, Haruno chega dizendo que, como é Halloween, quer tirar fotos da Mona fantasiada. E Mona tem uma ideia, fazer uma festa de Halloween. E um dos garotos ali oferece a sua casa para esse evento. E o Medaka, ele é coagido aí nessa festa também. Mona começa a pensar qual vai ser sua fantasia. Afinal, o Medaka já viu ela de coelho e também de enfermeira. Após a aula, o grupo de amigos vão alugar suas fantasias. E a caminho das lojas ficam imaginando como que a Mona se veste casualmente, sem estar de uniforme. E após algumas imaginações, Haruno chega e logo após a Mona, já causando como sempre. Após uma sessão de fotos, chega uma surpresa. Asahi, o anfitrião da festa, convidou ela também, porque ele achou que as duas eram amigas. O grupo segue para provar as roupas. Mona já tenta algumas fantasias, mas nada que ela gostou muito. Enquanto procura opções, ela vê a Asahi no dilema se pega algo sexy ou algo fofo. Minami, uma amiga da Asahi, aparece para ajudar nesse dilema. Afinal, ela que fez a Akane ir na festa e dá algumas opções de fantasia. Enquanto Mona tá espiando os garotos para descobrir qual que o Medaka gosta. E disfarçada, Mona consegue identificar qual fantasia que o Medaka ia gostar. E é algo muito ousado. Ela experimenta. Enquanto os garotos estão analisando, Haruno sai, tá usando uma fantasia tranquila. Seguindo, temos a Akane, que sai com uma fantasia de gótico, também padrão. E por fim, sai Mona, vestida de múmia, uma fantasia deveras ousada. Tão ousada que Medaka precisa ficar purificando os seus pensamentos. Só que a fantasia de múmia era que estava do lado da que o Medaka tinha gostado. E sabendo disso, ela se esconde de vergonha. O fatídico dia chega e Mona já se prepara para a festa. Ela se junta ao grupo de amigos e junto das meninas coloca sua fantasia escolhida, que é a de bruxa, enquanto Asahi pegou a de gótica mesmo. E a amiga que gosta da Mona tá de fantasma. Quando elas saem depois de se trocar, Mona volta porque esqueceu seu chapéu de bruxa. E nessa hora seu zíper abre e ela não consegue sair. Então ela pede ajuda para um fantasma que estava passando. Ela achou que era amiga, só que na verdade é o Medaka. E Mona pede ajuda para ele fechar o zíper. Nessa hora Mona chama o fantasma de Haruno e ele entende a situação que tá. Mesmo nervoso, Medaka consegue realizar a missão, mas ele fica muito nervoso. Mona então abre a fantasia para verificar o que estava acontecendo e acaba vendo que é o Medaka e dá aquele berro padrão dos animes. Quando Mona vê a Haruno de novo, ela dá um nó na fantasia para não confundir ela novamente. Enquanto todo mundo curte a festa, Mona fica pensando na situação que passou com o seu boy, fechando o zíper das costas dela, e como o Medaka foi frio, apagando a foto dela. Nessa hora, o anfitrião da peça aparece e propõe um desafio, aonde o garoto tem que mumificar a garota e a melhor dupla ganharia um suprimento de doces por um
Anon. E durante o sorteio, Mona e Asahi dão o seu máximo para pegarem a dupla com o Medaka. E durante esse impasse, onde as duas têm que achar a ficha do Medaka, Mona, sabendo que Asahi perde a postura perto do boy, ela chama, fazendo parecer que ele tá perto, fazendo Asahi abrir a guarda e soltar a ficha, tornando assim a Mona a dupla do Medaka. E o desafio começa. Medaka não consegue apertar a faixa, porque tá com vergonha depois do que passou, e afinal ele tá muito perto da Mona. A Mona, por outro lado, tá vendo que sua dupla tá muito para trás e começa a ajudar enrolando a si mesmo. O problema é que Medaka começa a achar que ela ficou mais sensual e congela. Mona apressa ele, só que Medaka não aguenta essa pressão e cai. Nesse momento, a dupla da Haruno é consagrada campeã do desafio, e depois da Haruno pegar o prêmio e a Mona se lamentar por ter perdido a foto com o Medaka, as outras garotas da turma começam a pedir pro Medaka tirar foto com ela, e ele acaba deixando, mesmo estando ali com a cara de bunda. Quando Mona pede a foto, ele já tá com a bateria social esgotada e acaba negando, mas na hora da foto em grupo, ele se aproxima da Mona e ela, muito brava com a situação, acaba chamando ele de idiota, porque ela tá ali, né, muito sentida. Medaka sabe onde falhou, porque ele fala isso com os caras da escola que ele recusou quando ela pediu a foto, e os caras falam pra ele se desculpar com a Mona. Nessa hora ela chega na conversa, o Medaka dessa vez não consegue cumprir a missão e foge. Durante a aula, o professor escala duplas para limpeza, e claro que essa é a deixa perfeita para o Medaka ficar a sós com a Mona. Durante a limpeza, a Mona ataca Medaka nos moldes do primeiro episódio, com poses sagazes, enquanto o Medaka fica orando para resistir às tentações, e aí ele se retira para limpar em outro lugar. Só que Mona não quer que ele fuja de novo, e indo parar essa fuga, acaba chutando um balde d'água inteiro no Medaka, que encharcado tem que parar para poder se secar. A Mona se desculpa por molhar ele e depois começa a refletir por que ela ficou brava com ele na festa. Nessa hora, os dois acabam se desculpando simultaneamente, cada um pelo seu motivo. Medaka por ter recusado a foto e a Mona por ter ficado brava. Nessa hora, os três amigos chegam e veem que eles não limparam nada e que o chão tá todo molhado, deixando ali muitas dúvidas no ar. À noite, Medaka recebe uma foto dele com a Mona, aonde ela tá bem sorridente, e ele fica tentando não ver a foto, mas nessa missão de novo ele falha. E no dia seguinte, outra garota chega a Tóquio. Nesse dia seguinte, a Asahi, achando que perdeu a disputa, vai até seu senpai, mas quando vê ele foge. Só que dessa vez ela deixa a sua carteirinha da escola cair, o que cria uma brecha pro Medaka ir falar com ela. A turma dela não entende o que ele foi fazer ali, e depois de devolver o item perdido, a amiga da Asahi que cria um encontro para os dois almoçarem juntos, uma forma da Asahi agradecer a ele, e ele acaba aceitando. Enquanto isso, a Mona tá toda animada porque uma amiga dela tá chegando em Tóquio, e a gente volta pro Medaka, que tá almoçando com sua caloura. Ela tá nervosa por falar com ele e ele tá querendo limpar sua mente dos pensamentos impuros. A Asahi então venda o seu senpai para conseguir olhar para ele, e sem entender nada ele topa. E agora, enfim, conseguindo olhar pro seu boy, ela imagina como seria se namorassem, e como ela não passou o tempo que queria com ele na festa de Halloween, a Asahi parte pro ataque, perguntando se Medaka prefere doces ou travessuras, só que ele tá vendado e nem tem doces ali. A Asahi responde que vai ser travessura então, e taca um beijo no seu veterano. Saindo da escola, Mona corre até achar sua amiga, que tá falando com vários meninos. As duas vão para uma lanchonete e ficam jogando conversa fora. Essa nova amiga lembra de como a Mona era adorada por todos e não namorava com ninguém. E essa amiga ficava consolando esses caras e dando em cima deles depois. E ela veio para Tóquio justamente para arrumar um namorado. E se surpreende que a sua amiga ainda não arrumou um boy para ela. Ela pergunta se a Mona não estaria gostando de alguém.
E nessa hora ela acaba pensando no Medaka, mas volta atrás na resposta. Coincidentemente, o Medaka passa atrás delas nesse momento. O amigo dele mora ali perto e como ele perdeu no Jokenpô, teve que buscar a comida. Vendo a reação de Mona, a amiga agarra Medaka e puxa ele pra mesa e começa a dar em cima dele. Mona fica de cara feia e a amiga percebe, enquanto Medaka pede pra ser solto enquanto tenta se purificar. A amiga se liga que é desse menino que a Mona gosta, mas como ela nega esse fato, a amiga parte pro ataque em cima dele de novo. Medaka pede pra ela se afastar e pra ela fechar o zíper da sua roupa. Só que a menina fala pra ele fechar, porque a mão dela tá suja. E o Medaka consegue fechar até um certo ponto antes da cabeça dele fritar, interrompendo o clima que estava se criando. Fritado, o Medaka se retira e a amiga de novo questiona se Mona gosta dele e de novo ela nega. No dia seguinte, o professor apresenta uma aluna nova para a turma. É a amiga da Mona e o seu nome é Tomo. E ela logo senta perto da amiga e todos vêm falar com ela. Enquanto Mona tenta se animar pela amiga que tá na mesma escola que ela fica com medo da Tomo roubar o Medaka. Os amigos do Medaka chegam e se apresentam. Só que o Medaka ele não precisa se apresentar porque ele já se conhece. E um dos amigos fica questionando com muita inveja por que o Medaka sempre fica com a diversão. O outro amigo pergunta se elas são amigas de infância e a Tomo confirma enquanto mostra o quão íntima da Mona ela é. A Tomo toma um esporro pelo que ela faz, mas tudo que ela queria era exibir a Mona pro Medaka. Ela continua negando e falando pra sua amiga não fazer nada. Então a Tomo começa a zoar os defeitos do Medaka. E nessa hora a Mona corta a Tomo, dizendo que todas as formas como ele já ajudou ela e de como o Medaka é gentil. E a Tomo conclui que a Mona gosta sim do Medaka, enquanto a Mona ainda tá em negação. Durante essa negação, enquanto sua amiga tá compactuando com a inimiga, Haruno pede pra Tomo se afastar, mas ela não cumpre esse pedido e agarra ela. Enquanto isso, a amiga da Haruno conhece a inimiga também. Enquanto as staffs estão se conhecendo, Haruno foi falar com Mona. Ela revela seus avanços com o Medaka, o que deixa a Mona completamente abalada, sabendo do beijo da Haruno. À noite, durante seu banho, ela reflete esse acontecimento enquanto tá brava. Ela percebe que na verdade eles não se beijaram, mas ela entendeu que o beijo foi da Haruno no Medaka. E com isso ela ainda não perdeu o seu posto de abelha rainha, mas ela não entende por que ela tá se sentindo mal. No dia seguinte, Mona não dormiu bem pensando em toda essa situação. Medaka chega junto a Tomo. Todos se questionam o porquê disso e ele responde que foi porque eles se encontraram no caminho. Haruno logo parte pro ataque e a Mona não fica para trás. As staffs ficam se analisando e todo o grupo parte para um parque de diversões. Eles vão para a montanha russa. Haruno começa atacando, falando que tem medo e diz que se o Medaka for do lado dela, ela ia se sentir tranquila. Mona tenta intervir, mas para com vergonha. Os outros garotos acabam fazendo dupla com as figurantes e Mona queria sobrar sozinha, tem seu espaço recuperado quando a Tomo faz o Medaka ir uma segunda vez com ela. No passeio, a Haruno avança e segura as mãos de Medaka, mas não é de medo, porque ela mentiu sobre isso. Ela na verdade joga as mãos pro ar, porque dessa forma é mais divertido. E quando saem da montanha russa, esse fato vira o assunto da roda de amigos. Por pouco tempo, porque o Medaka vai para sua segunda volta com a Mona. Lá, ela tenta puxar assunto e pergunta se ele tá apaixonado pela Asa. Medaka faz uma cara expressiva demais. Mona interpreta como um sim, e o Medaka tem medo do que aconteceu ter vazado pra turma, mas ele responde que não se apaixonou. Pra continuar o assunto, Medaka pergunta se a Mona gosta de alguém, e ela, sem esperar por essa pergunta, fica congelada. E depois do sobe e desce da montanha russa, eles saem num clima terrível, e todos os amigos ali ficam se perguntando o que deu errado. O grupo então para uma sessão de foco, e Tomo cria uma oportunidade pra Mona se redimir, e manda os dois irem comprar lanches enquanto as pessoas estão tirando foto. Chegando na barraca, eles têm a grande sorte. Afinal, tem uma promoção pro casal. Mona convence Medaka a fingir que eles são um casal. O problema é que eles têm que provar que são um casal de verdade com um beijo. E o episódio acaba justamente nessa cena.
E se você gostou desse anime e quer mais recaps dele para saber como é que vai acabar esse casal, deixa o seu like no vídeo e se inscreve com o sininho ativado. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Valeu!